Olá a todos, bem-vindos ao quarto vídeo da série sobre análise de matrizes no Iramutec. Hoje iremos entrar na primeira análise do banco de dados para a matriz, a frequência simples. Antes de iniciar, eu te peço que curta o vídeo e se inscreva no canal para impulsionar este conteúdo a mais pessoas. O contato para a consultoria online Iramutec está disponível na descrição do vídeo. A análise de frequência simples fornece uma distribuição em frequência absoluta e relativa por variável descritiva presente no banco de dados ou por cada palavra evocada pelo respondente. De acordo com o manual do Iramutec, trata-se de uma análise mais simples sobre a matriz, sendo indicada para acessar as frequências das variáveis categoriais. A análise de frequência simples irá fornecer as frequências relativas das palavras presentes no banco de dados, distribuídas em ordem alfabética e por ordem de evocação. Atrelado ao valor da frequência de cada palavra evocada, está o percentual que a sua repetição representa na evocação. Se forem evocadas 5 palavras por cada participante, o Iramutec irá fornecer 5 tabelas com a lista das palavras evocadas, na qual a primeira tabela contém a lista das primeiras evocações, a segunda tabela traz as segundas evocações e assim por diante até a quinta tabela. Dito isso, agora iremos diretamente para o Iramutec executar a análise de frequência simples passo a passo. Após inserir o banco de dados no Iramutec, você irá procurar pelo botão da análise de frequência simples. Caso ainda tenha dúvidas sobre como importar o banco de dados para o programa, dá uma olhada no vídeo 3 dessa série. Lá eu mostro todo o caminho para isso. Há 2 locais para selecionar a análise. No canto superior da tela, em Análise de Matriz, onde irá aparecer todas as funções disponíveis, ou logo abaixo, onde estarão distribuídos os comandos para cada função, lado a lado. Em ambos os casos, a análise de frequência simples é a primeira opção, e você vai clicar nela. Feito isso, irá aparecer uma pequena janela onde iremos selecionar o conteúdo para rodar a análise. O conteúdo presente nesta janela é referente aos títulos das colunas integrantes do banco de dados, que é a planilha criada no LibreOffice Calc. Você irá selecionar somente as opções Evoque para compor a análise, que compreendem todas as palavras evocadas. Nesse caso, são 5 campos Evoque para a seleção. A opção Incluir células vazias deve ficar desmarcada. Feito isso, clique em OK para processar a análise. A tela a seguir irá apresentar o nome da função em francês, seguida pelos comandos Evoque para redirecionar a ordem de evocação desejada. O comando Retour, ou Voltar, redireciona a tela para o topo. Descendo a página, temos a primeira tabela, a qual apresenta a lista de palavras em ordem alfabética evocadas em primeira ordem pelos entrevistados. A segunda coluna na tabela mostra a frequência que essas primeiras palavras obtiveram dentro da evocação. A terceira coluna traz a porcentagem que cada palavra representa na primeira evocação. Ao descer para o final da tabela está disponível o total de palavras por evocação e a soma das porcentagens. As demais tabelas seguem o mesmo layout, se diferenciando pelas palavras presentes em suas respectivas evocações. E ao lado de cada tabela há um gráfico de barras verticais representando o conteúdo das tabelas. Eu não recomendo você utilizar esses gráficos de barras gerados pelo Iramutec, pois eles não são legíveis e a ausência de cores tornando a visualização comprometida. O que você pode fazer é utilizar os dados disponibilizados nas tabelas e criar os gráficos em outro programa. Isso permite um maior controle sobre a personalização e melhor adaptação à estrutura da sua pesquisa. Wagner, como eu interpreto as tabelas fornecidas pela análise de frequência simples? Você precisa ter em mente que esta é uma análise mais simples e só irá te fornecer a frequência e a porcentagem das palavras evocadas. Primeiro, você deve começar identificando quais foram as palavras mais frequentes em cada evocação. Se houveram muitas palavras com alta frequência, considere estabelecer um limite para selecioná-las, de modo a evitar um grande volume de informações que irá exigir extensas explicações e contextualizações. Você pode definir um intervalo de frequência mínima e máxima para escolher a quantidade ideal de palavras na evocação. Ou então, pode selecioná-las de acordo com seu significado, influência ou força para a pesquisa, levando em conta os objetivos, hipóteses, metodologia ou resultados esperados. O segundo passo é comparar as palavras selecionadas em cada evocação e entender como elas estão se comportando no raciocínio dos respondentes. Porque tais palavras foram as primeiras evocadas pelos participantes, o que isso representa para o seu objeto de estudo.
As últimas palavras evocadas na ordem de algum modo se destacam fornecendo achados relevantes. A repetição das mesmas palavras nas evocações dos indivíduos consultados, como a frequência dessas palavras repetidas em duas ou mais evocações se comportam. Por ser uma análise mais introdutória sobre o banco de dados, deve-se empregar maiores exercícios para chegar às possíveis relações existentes sobre os dados fornecidos pelo Iramutec. Por fim, é o momento de inserir o que você descobriu por meio da análise no seu trabalho acadêmico, sempre explicando como chegou nos achados, desde a construção do banco de dados, explicação do funcionamento da análise, parâmetros empregados, ilustrações geradas e etc. Lembre-se que o Iramutec sempre gera arquivos de saída sobre as análises executadas, localizados na pasta onde a planilha com o banco de dados foi salva no seu computador. Tais arquivos geralmente são imagens, planilhas, documentos HTML e o atalho para recuperar a análise sem a necessidade de importar o banco de dados e executá-la do zero. Pessoal, essa foi a primeira análise de matrizes fornecida pelo Iramutec, chamada frequência simples. Caso tenham dúvidas, os comentários estão à disposição. O contato para a consultoria online Iramutec está na descrição do vídeo. Até a próxima!